Aleluia. Nós vamos estudar a palavra. Continuação da mensagem de quarta-feira. Um coração livre do medo. Deus não quer que você tenha um coração amedrontado. Você vai entender hoje por quê. Existem dois aspectos importantes para você compreender. O primeiro é que existem lugares que você só chegará ou você só estará através da fé. Existem lugares que só a fé te coloca. Anota isso aí, depois nós vamos compartilhar isso pelas redes sociais. Existem lugares que você só terá acesso através da fé. Exemplo, Pedro só estava sobre as águas por conta da fé. A fé colocou Pedro por sobre as águas. Ou seja, existem lugares que só a fé te colocará. E outro aspecto importante que nós vamos entender hoje acerca do medo. Existem lugares que o medo te colocará. Existem lugares que você só estará nele por conta do medo. O medo te coloca em lugares indesejáveis. O medo te proporciona o fracasso. Existem lugares que só o medo será capaz de te colocar. Então hoje você vai precisar entender isso através do Espírito Santo de Deus. Porque se a fé te coloca num lugar seguro e o medo te coloca num lugar de fracasso, você precisa aprender urgentemente a se mover através da fé. Em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, o Espírito da graça nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor diz isso por intermédio do profeta para o profeta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele diz: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Oremos. Pai amado e eterno, eu sei que existem lugares, Pai, que só a fé me colocará. E eu quero nesta hora, Deus, ser porta-voz da Tua palavra, para que o Espírito da fé liberte o seu povo nesta noite, de todo cativeiro, de toda prisão, de toda algema, de toda fortaleza que tem impedido o seu povo de viver por fé. Senhor, todo caos provocado pelo medo, que ele hoje seja desmanchado, desmontado, desmantelado, destruído, aniquilado pelo poder do Teu Espírito. Dirige-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família preciosa, minha família espiritual. Que alegria poder ter você aqui na igreja, que alegria poder ter você nesta hora assistindo este culto através da internet. Eu queria começar esse momento com aquilo que o Espírito expressamente colocou no meu coração para que eu trouxesse a você. Existem construções que durante muito tempo, sem que você perceba, você acaba construindo na sua vida. Talvez sem perceber, você vai dando lugar à sua carne, você vai permitindo que coisas sejam colocadas, instaladas na sua vida, e as tantas, sem que você perceba, você construiu uma fortaleza maligna em volta de você.
bispo, mas como isso é possível? Eu sou um filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, o irmão está falando de construir uma fortaleza maligna, eu vou lhe explicar bem isso. Porque às vezes você vai permitindo que o inimigo vá semeando coisas na sua vida. Ele semeia uma mentira, você aceita, você permite aquela mentira no seu coração, e com o tempo ela germina e dá fruto. Presta atenção. Passa mais um tempo, você vai permitindo que o inimigo semeie mais uma mentira, e esta mentira fica ali alojada, fica estacionada, e daqui a pouco ela começa a germinar, e aí daqui a pouco ela toma conta da tua vida, ela vira uma fortaleza. Sem que muitos cristãos e cristãs, homens e mulheres de Deus percebam, eles estão permitindo que o inimigo vá lançando suas mentiras, os seus dardos inflamados, e vá construindo na mente, no coração, nos pensamentos, sentimentos que não procedem de Deus. Hoje, nós nos deparamos com muitas pessoas que, emocionalmente falando, estão doentes. Hoje nós nos deparamos com pessoas que estão com medo, apavoradas, estão em pânico, estão com medo de tudo. Por quê? Porque sem que esta pessoa percebesse, o inimigo foi semeando mentiras e ela foi recebendo, e agora? Esse medo, presta atenção porque isso é muito sério, esse medo, sabe, esse pavor, essa tristeza, sabe, esse sentimento, sabe, desencorajador, na verdade, ele é o fruto das mentiras que foram semeadas no seu coração. Agora eu quero explicar melhor isso. Quando a palavra de Deus é semeada, a palavra de Deus frutifica a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Mas quando a palavra do inimigo também é semeada, ela também frutifica se você permitir que a mentira germine, encontre lugar, fique morando, fazendo morada, estacionada no seu coração. Por isso o tema da mensagem é um coração livre do medo. Nós não podemos de maneira nenhuma, permitir que as mentiras do inimigo, ao serem semeadas nas nossas vidas, encontre lugar e uma permanência nos nossos corações. Porque o inimigo, ele age através das mentiras e ele usa o medo. Então é importante nós entendermos isto aqui. Porque tem pessoas que estão com os corações temerosos, pessoas que não conseguem, sabe, sonhar mais. Bispo, eu não tenho sonho. Quando eu falo da minha vida, eu não tenho uma expectativa. Perceba, quando um sonho é ceifado, na verdade, não é que ele foi ceifado por Deus, ou você não tem interesse nisso. O inimigo conseguiu semear no teu coração esta mentira, este engano, para que você, meu irmão, minha irmã, não alcance o que Deus tem para você. Eu quero te explicar isso, porque quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu disse, Senhor, isso é muito sério. Veja só, quando um homem, ou uma mulher, nasce, há no DNA do homem, no DNA da mulher, ao crescer, qual o sentimento? Olha, você vai crescer, você vai constituir uma família, o homem vai se casar com uma mulher, você vai casar com essa mulher, vai constituir uma família, você vai ter filhos, vai viver uma vida feliz, e assim é o plano de Deus, não é assim que a Bíblia fala? Este é o plano perfeito de Deus para a família. O que o inimigo faz, às vezes na cabeça, na mente de uma pessoa, que teve uma frustração num relacionamento, uma frustração, uma decepção, ou não, às vezes a pessoa não se sente bem, ele diz, olha, você não é uma moça bonita, olha, você não é um moço bonito, olha, ninguém vai te querer, olha o seu cabelo, olha você é assim, olha a cor da tua pele, olha o teu tamanho, olha o teu peso, o inimigo vai semeando mentira, e às tantas a pessoa diz, bom, eu não tenho chance de encontrar um marido, e o inimigo, pá, olha, e aí você vê às vezes hoje, jovens, meninos se envolvendo com meninos, meninas se envolvendo com meninas. O que é isso? Na verdade, em algum momento o inimigo semeou e aquela sementinha ficou ali, foi ficando, foi crescendo, e na verdade, quando isso acontece, é o fruto
da mentira que foi semeada. Às vezes você vê uma pessoa, eu não quero mais me casar, eu não quero saber de homem na minha vida. Na verdade, isso é resultado de uma sementinha. Às vezes você vê uma pessoa, não quero saber de filho, Deus me livre de criança. Isso é uma sementinha. Tudo isso o inimigo semeia, sem que você perceba. A igreja está conseguindo entender? Então, por que é importante nós entendermos isso aqui? Por que eu estou falando já claramente, abertamente sobre esse assunto, sobre essa questão? Porque o teu coração é dele que procede tudo. Os bons e os maus desígnios, ele procede do teu coração. E se o seu coração permitir que o inimigo semeie coisas que não procedem de Deus, mais dia, menos dia, o fruto virá. A igreja é capaz de compreender o que eu estou falando? Então hoje, o que nós estamos observando, pessoas amedrontadas, não é o medo do Covid-19. Você vê pessoas com medo do futuro financeiro, não é a quarentena. Você vê pessoas com complicações emocionais, complicações nos relacionamentos, pessoas vivendo uma vida conturbada. Tudo isso é porque em algum momento o inimigo conseguiu semear no teu coração e você deixou que a semente dele permanecesse em você. Por isso eu venho hoje profeticamente para lhe instruir, ser canal de Deus, boca profética de Deus para a tua vida, para dizer, você não pode permitir que as sementes malignas, que são semeadas dia a dia pelo inimigo, encontre espaço e morada no seu coração. O inimigo, ele é um estrategista. E o que o inimigo mais quer é plantar o medo, é plantar a discórdia, é plantar coisas negativas no seu coração. Porque ele sabe que esta maneira é letal para roubar os seus sonhos. Sabe, eu estava lendo a Bíblia e me deparei com um texto que marcou muito o meu coração. Que diz que as más conversações, o que ela faz? Corrompe os bons costumes. E eu fui meditar a fundo nesta palavra. A má conversação. E aí eu fui encontrando o texto. Não se assente na roda dos escarnecedores para que não se aborreça. Aí você vai vendo, olha, a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aí o Espírito falou ao meu coração, por quê? Porque é numa má conversação que pessoas tiveram suas vidas ministeriais destruídas. Você sabe que nós tivemos pessoas aqui, que eram pessoas leais ao ministério, pessoas leais ao seu chamado, pessoas leais à minha vida, pelo menos assim parecia. E de repente a pessoa começa uma amizade com alguém que semeia um negócio daqui, outro semeia uma coisa dali, e outro vai semeando, e a pessoa diz, não, mas mas daqui a pouco acontece algo e o inimigo usa a semente que já mora no coração da pessoa, para que ela germine e leve ao caos, à decadência, às vezes a pessoa que tem um chamado ministerial. Quantos homens e mulheres com um chamado ministerial caíram? Quantos homens e mulheres com um chamado legítimo, levantados por Deus, ruíram, foram à decadência, porque aquilo que foi semeado, às vezes numa má conversação, encontrou lugar, encontrou morada, e no momento oportuno gerou destruição. Por que eu estou te falando isso? Porque sejam pessoas com ministério, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho, a maneira de atuação do inimigo é a mesma. Então, em todos os momentos, às vezes você começa a se sentir mal, eu não tenho mais ambiência no meu trabalho. Sabe quando você não tem mais vontade de trabalhar? Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de estar com as pessoas, eu não tenho... Na verdade, você amava ir à igreja, você amava o seu trabalho, você amava a sua profissão, você ama o que você faz, você ama. E por que você deixou de amar? É porque em algum momento, algo que foi semeado, foi crescendo e roubou você. O inimigo age desta maneira. Eu estou aqui, sabe, dissecando isso,
para você entender qual é a maneira, o campo de atuação do inimigo para gerar destruição na sua vida. Aliás, em João 10:10 isso está muito claro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, como que ele consegue roubar? Como que ele consegue matar? Como que ele consegue destruir? Lançando sementes, dardos. O inimigo não chega lá e diz, olha, eu vou falar um negócio para você aqui, eu vou usar alguém para te falar um negócio, que lá na frente, isso vai ficar no teu coração remoendo, lá na frente vai arrebentar com a tua vida, isso vai te destruir. Ele não age assim. Ele não age assim. Ele distorce a sua visão. Ele distorce a sua maneira de olhar. Ele distorce a realidade. Sabe, então, você tem que ter noção disso. Algumas pessoas hoje precisam ter noção que os seus sonhos foram roubados e você nem percebeu. Talvez alguém que está me assistindo agora e diga, bispo, eu não quero saber mais de homem na minha vida. Ei, em que momento o inimigo semeou no teu coração esta semente e você não percebeu? Talvez alguém que diga, olha, eu não quero mais saber de igreja. Estou assistindo agora pela internet porque um amigo me mandou o link, mas eu nunca mais quero entrar numa igreja, porque igreja é decepção, não tem ninguém sério, é muita sujeira nos bastidores de uma igreja. Ei! Quando foi que o inimigo semeou isso no teu coração? Você não era assim. Você não era assim. Em algum momento, a semente foi semeada e você não tirou. E hoje, este pensamento, esta atitude sua, sabe o que ela é? A germinação de uma semente que foi semeada em você. Porque o inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Você tem noção de que muitos sonhos seu morreu? Você tinha uma alegria, de repente essa alegria morreu. Olha, você tinha um prazer de vir para a igreja, de servir, de trabalhar na porta da igreja, de, se relacionar com as pessoas. E de repente isso morreu. Você já se perguntou quando isso aconteceu? Porque aí nós começamos a justificar as nossas falhas, os nossos fracassos, as nossas fraquezas, apontando coisas. Amados, o inimigo age desta maneira. Você tem ideia, amado, de quantas coisas você parou na sua vida por conta das mentiras que o inimigo semeou no seu coração? E junto com isso começa a vir um medo. Porque o medo é uma das armas mais fortes e mais poderosas que o inimigo usa. Ele não semeia a semente do medo, mas ele semeia no seu coração algo que vai te desmontando, vai te desestruturando, vai diminuindo você ao ponto de você chegar uma hora, você não ter resistência espiritualmente falando, para lidar com algumas situações, você se entrega, o medo toma conta do teu coração. Então, olha o campo de atuação do medo. Às vezes na mente de uma pessoa, como ela é capaz de distorcer as coisas. Olha só, em Gênesis no capítulo 31, versículo 31. Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Sabe, Jacó cumpre a missão dele ao lado de Labão, não dava mais. Ele pega a família dele e diz, eu vou embora. Pô, Labão me extorquiu, ladrão mesmo, Labão me extorquiu a vida toda, não dá mais. E quando ele vai, ele vê que Labão está vindo, e ele começa a ficar com medo. Olha o pensamento, Labão vai tomar minhas 2 mulheres, vai levar embora, Labão vai fazer isso, Labão vai... E quando Labão chega, ele se você vai tomar as minhas esposas, eu vim aqui porque roubaram os meus ídolos. Você foi embora, por que você... Ele disse, eu não roubei nada. Labão vai a pau para toda a bagagem. A própria filha dele havia pego, porque ela era idólatra. Então, mas você veja que às vezes a gente calcula, a gente pensa além do que convém. Diante de uma situação, a gente começa a pensar... O que gera, gente, vamos entender, o Espírito falou isso muito ao meu coração, eu quero fazer você entender isso.
Se nós estamos na igreja, nós ouvimos uma palavra de vida, nós temos a Bíblia, nós temos a fé, você vem aqui constantemente e Deus te motiva, Deus te encoraja, Deus te dá espírito de ousadia, Deus te fala de sonhos, Deus fala ao teu coração de você crer na saúde perfeita, de você crer que nada vai te faltar. Você nunca veio à igreja para que Deus não falasse ao seu coração sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor e etc. Se nós recebemos esta palavra desta maneira, por que diante de um problema, o povo de Deus não lida através da fé? Porque quando algumas pessoas estão passando por um vale sombrio, eles desmotivam, perdem a confiança, acham que vão morrer, sabe? Tem pessoas que estão com gripe e estão dizendo, não, eu estou com Covid-19. Tem pessoas, sabe que bate um vento, a pessoa diz, olha, sabe, eu tomei um vento no rosto, eu estou com Covid-19. O que leva alguém que ouve a palavra, que recebe a palavra, que frequenta uma igreja, que é um salvo em Cristo Jesus, há 1 ano, há 2 meses, há 5 anos, há 30 anos, há 40 anos, o que leva um salvo a 1 dia, a meia hora, o que leva uma pessoa, um filho, uma filha de Deus, que tem recebido a palavra, se curvar, se amedrontar, se intimidar diante de uma adversidade. Se a palavra está em nós, eu vou lhe explicar por quê. Porque você não está deixando esta palavra que você recebe do altar cair em boa terra e germinar. E se você, diante de um problema, perde o plumo, se diante de um problema você fica sem rumo, se diante de um problema você fica com medo, você se curva, sabe o que é isso? Isso é resultado da semente que você permitiu que fosse semeada no teu coração. Às vezes as pessoas ouvem a pregação, mas não deixam a pregação no seu coração. Às vezes uma má conversação, a pessoa deixa no coração, e aí o resultado é esse. Então, é muito importante você, como filho de Deus, como filha de Deus, sondar, fazer uma análise do que você tem deixado cair no teu coração. Algumas pessoas eram dizimistas fiéis. Algumas pessoas tinham uma vida bacana, Deus honrava, sabe, as portas se abriam. De repente alguém semeou. Às vezes vem o bispo no altar da igreja. Há 18 anos eu faço isso. Semeia, seja um abençoador, seja um dizimista, seja um abençoador. Às vezes vem um inimigo, um ladrão enviado pelo inimigo. E semeia na mente da pessoa, não, esse negócio aí nada. Isso aí é, você está maluco? Vai dar dinheiro na igreja. Você viu a motona que o bispo está andando? Que delícia. Olha, uma delícia, por sinal. Comprei com dinheiro da minha herança, graças a Deus. Mas você viu como é que é? Olha, você vê como é que a bispa está bonita? Está bonita porque sempre foi bonita, é bem cuidado. Isso é o teu dinheiro, vai lá dar dinheiro para a igreja. E aí a pessoa ouve isso. Não houve 18 anos em que o líder diz, o amigo, o pastor, o bispo, o amigo, o irmão, o pai na fé, semeie. Às vezes isso não cai no coração. Mas a voz, escute, a voz do inimigo, a pessoa recebe. E deixa que esta voz cresça, germine, e o resultado vem. Você é roubado, seus sonhos são destruídos,
E a decadência, às vezes a necessidade, a falta, a sua vida não frutifica, as coisas não acontecem, aquela bênção a mais não vem. Amados, aquilo que nós recebemos de Deus precisa fazer morada nos nossos corações. Porque quando a palavra de Deus faz morada, ela gera frutos na sua vida. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, para não ficar só nas minhas palavras, porque se nós não nos atentarmos a esta questão, isso é muito sério, sem que você perceba, você desenvolve um comportamento destrutivo. Olha, vocês que gostam de anotar, anota aí que isso é importante. Algumas pessoas criaram um hábito destrutivo, criaram uma rotina de destruição de si mesmo. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Sabe quando você liga um automóvel? Eu não sou especialista em automóvel, mas um automóvel tem uma bateria. E o que gera carga para esta bateria chama-se um alternador de energia. Ele vai alternando a energia, ou seja, a energia gerada pelo motor do carro, ela retorna para a bateria e carrega a bateria. Então, constantemente, você anda com o carro, a bateria fica legal. Você anda com o carro, a bateria fica legal. Você anda com o carro, a bateria fica legal. Se você estaciona o carro, não tem aquela rotina de recarregar, a bateria, então, perde a vida útil, ela se descarrega. Eu queria te chamar a sua atenção para você entender o seguinte. Existem coisas que vão te recarregando dia após dia. Vai recarregando a sua emoção, vai recarregando os seus pensamentos, vai recarregando o seu modo de ser, recarregando a sua maneira de agir. O inimigo sabe disso. Então o que o inimigo faz? Ele vai plantando medo, vai plantando mentira, vai plantando uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí você automaticamente vai alimentando isso vai recarregando o medo. E, ou seja, o medo se torna cada vez mais forte. O oposto disso é a fé, que a fé faz a mesma coisa. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra, você se alimenta da palavra, você recebe a palavra, ela ativa a tua fé e ela cria uma rotina de fé que te fortalece, ok? Olha a importância de vir para a igreja. Olha a importância de congregar, mesmo que online. Olha a importância, porque isso vai recarregando você dia após dia. Agora, quando isso não acontece, você começa a ser recarregado pelo medo, o medo vai crescendo, e o medo, ele gera um comportamento que é possível ser identificado. Presta atenção, o inimigo não é onisciente. Ele não tem a ciência de tudo, ele não lê o seu pensamento. O inimigo, ele não tem uma capacidade de ler. Bispo, o anjo lê o pensamento? Também não. O único onisciente é Deus, que tem a ciência de tudo. Onipresente, que está presente em todos os lugares, é Deus. E o único onipotente, que detém todo o poder, é Deus. Ou seja, Deus é onisciente, o inimigo não é onisciente, e os anjos não são oniscientes. Não são. Agora, se o inimigo não é onisciente, como que ele consegue perceber e semear coisas na sua vida para gerar fracasso, se ele não lê o seu pensamento? Mas ele consegue ler o seu comportamento. Porque o seu pensamento determina o seu comportamento. Conforme você pensa, o seu corpo fala, o seu corpo demonstra, o seu olhar, a sua atitude, o seu gesto, a sua maneira, a sua tristeza, a sua alegria, o seu corpo fala. E tem um texto bíblico que deixa isso muito claro, lá em Jó, no capítulo 3, versículo 25, quando Jó fala assim: aquilo que temo me sobrevém. Olha o que ele diz: e o que receio me acontece. Ou seja, Jó está dizendo que ele acabava conduzindo a vida dele, o caminho dele, a demonstrar, ou seja, a atrair, através do seu medo. O seu medo atrai coisas negativas. O seu medo atrai a paralisação. O seu medo atrai, sabe, uma vida amedrontada, uma vida paralisada, e gera atitudes que são fáceis de identificar. A maneira com que você fala,
demonstra o que você pensa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando alguém diz, não, isso não é para mim, o inimigo já identificou. Aí, o que você pensa? Você pensa que você não é capaz. E ele começa a dizer, olha a vida de fulano, olha a vida daquela pessoa, olha o teu primo está bem, olha aquela pessoa do seu trabalho. E o inimigo começa, a partir daí, a perceber e lançar cada vez mais mentiras e engano para alimentar esta bateria do medo, jogando sementes que vão germinar e vão germinar e vão germinar. E hoje, eu falo isso sem nenhum medo de errar, existem grandes fortalezas em volta de muitos homens e muitas mulheres de Deus. Não é que você não é salvo, não é que as pessoas não são salvas, mas existem salvos hoje que têm uma muralha construída à sua volta, em que a pessoa não tem esperança quanto ao futuro, a pessoa não consegue mais sonhar, porque durante muitos anos a pessoa permitiu que a mentira fosse semeada no seu coração. Às vezes você está vendo grandes coisas acontecer na sua vida. Às vezes você viu Deus realizar grandes feitos na sua vida. Às vezes você viu Deus abrir grandes portas para você. E ainda assim você é alguém que tem um muro na sua frente, que o inimigo construiu, que impede você de ir além. E basta um gatilho do inimigo, basta uma palavra do inimigo, basta um dardo inflamado do inimigo para ativar em você o medo, o pânico, a decadência, o desejo de não seguir, o desejo de morrer, o desejo de abandonar tudo, a depressão e etc. O inimigo, às vezes pessoas que têm visto Deus agir, pessoas que têm uma família bacana, pessoas que têm, um trabalho bacana, pessoas que são legais, homens de Deus, mulheres de Deus, mas não estão percebendo que o inimigo está semeando o tempo todo e construindo do seu lado paredes. Presta bastante atenção nisso, meu irmão. Porque talvez muitas coisas na sua vida que você viu Deus, você viu a glória de Deus, você viu Deus fazer, você viu Deus agir. E às vezes você hoje é alguém desequilibrado com uma palavra. Quando alguém fala uma coisa, você entra em pânico, você entra em parafuso, você fica com medo. Bispo, isso não é possível. Ué, é possível. Vou lhe mostrar aqui na Bíblia. 1 de Reis, um profeta mata 450 feiticeiros, a fio de espada. Um homem vitorioso, acostumado a ouvir Deus falar com ele. Ele recebe uma ameaça, olha o gatilho, pá! 1 de Reis 19:1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-te, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Perceba, para aqui. Veja só. Acostumado a ver Deus agir, mas em algum momento, ele alimentava pensamentos em relação a Jezabel, ou o que Jezabel poderia fazer com ele, o que poderia acontecer com ele, que no momento que ela disse, eu vou fazer, o medo, o pânico tomou conta do coração dele. Às vezes você ouve, meu irmão, uma voz, morreu não sei quem, você já entra em pânico. Olha a economia agora, e você entra em pânico. Não, porque agora o problema, e você entra em pânico. Por quê? Que algumas pessoas paralisam sonhos. Por que é porque você está alimentando isso há muito tempo no teu coração. É porque durante muito tempo você vem deixando isso germinar em você. Você vem permitindo que isso cresça dentro de você. E na verdade agora, isso é só o estupim, isso é só realmente o resultado daquilo que você permitiu que fosse semeado em você. O Espírito Santo falava comigo da minha missão. E o Senhor me dizia que a minha missão ela é muito, muito pesada, é muito árdua. E eu percebi que a minha missão ela é árdua, ela é pesada. Porque às vezes eu venho aqui ao altar há 18 anos, a mais, né? Mas como igreja, 18 anos. E eu prego, eu insto, eu falo.
Mas na mesma proporção que eu falo uma vez por semana ou duas para algumas pessoas, a pessoa está ouvindo vozes o tempo todo e alimentando a bateria. E às vezes aquilo que é pregado do altar, a pessoa começa a fazer, bom, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não, isso aqui não tem... Amado, minha amada, isso tudo é para você. Você só vai ter a capacidade de deixar de aprender, ou de deixar de ouvir a instrução do profeta, quando você estiver face a face com Deus. Enquanto estivermos aqui, eu preciso ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, nós precisamos. Não há ninguém autocarregável. Não, bispo, eu me carrego, eu não preciso da igreja, eu não preciso de um bispo, de um pastor, de ninguém, não preciso de um apóstolo, eu me recarrego. Amado, a bateria não se recarrega sozinha. Ela precisa do alternador, e eu sou o alternador na sua vida. Não, mas eu tenho a Bíblia. Mesmo tendo a Bíblia, você precisa do alternador que sou eu, usado por Deus. Porque por mim passa a energia, o canal de Deus, o fluir de Deus para a tua vida. Para alimentar o teu espírito. Para que você tenha uma vida em abundância. A igreja está dando para entender? Está dando para entender? Está entendendo, Gabriel? Bom, se o Gabriel está entendendo, todo mundo está entendendo. Felipe está entendendo, Felipe? Bom, se o Felipe está entendendo, todo mundo está entendendo. É importante a gente saber isso. É importante você ter essa consciência. Leozinho, você está entendendo? Se o Leozinho está entendendo, achei que ele estava dormindo, mas se o Leozinho está entendendo mesmo dormindo, então tá. Ele vem para dormir, Ângela. Mas a gente tem que entender isso, amados. Porque você vai se recarregando, alimentando o tempo todo o seu organismo com coisas negativas. Isso é caótico. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E se foi, chegou-se a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou... Elias fugiu. Ele fugiu. Um homem acostumado a ver Deus lamber fogo no meio da água. Um homem acostumado a ver, sabe, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e vir chuva. Um homem acostumado a orar e o tempo parar, orar. Sabe, um homem acostumado a ver coisas extraordinárias. Mas um homem que também alimentava medo dentro dele. Você não pode alimentar o medo dentro de você. Você tem que hoje varrer o medo de dentro de você. Você tem que hoje lavar o medo do teu coração. Números 13, 31. Porém os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, olha a visão, olha o que eles alimentavam, aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus amados. Para alguém falar isso aqui, é porque já estava no coração. Já estava no coração. Sabe que o nosso coração, ele é mentiroso e enganoso. Ele é corrupto. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui muito brigão, um negócio de direito. Aí eu ficava lendo a cartilha do direito do consumidor. Eu entrava no mercado, eu era pior que o russomano. Porque eu chegava no mercado, chegava na gôndola, estava lá o preço. Chegava no caixa, não, preço não, está lá na gôndola. Não, mas não, o preço, não, porque o direito, a lei do defeito do consumidor, eu não vou pagar. Eu arrumava encrenca, eu era um encrenqueiro de mercado. E eu ia para o mercado, meu filho não tinha os pequenos ainda, Laura com 13 hoje, o Biel com 10, mês que vem, não tínhamos, o Lucas, lá vai o papai, mãe, lá vai o papai. Eu frequentava muito o Walmart, que era perto da minha casa,
E quando eu chegava lá, eu pegava o negócio. Mas pare, o povo já me via, as moças do caixa tremiam. Eu atraía aquilo. Aquilo me comunicava, eu atraía aquela confusão em caixa de mercado. Quando eu comprava um negócio, dava problema, eu já ia calculando, não, vou chegar lá, vou falar com o gerente, vou chamar o gerente, vou falar com ele, que vou falar, vou fazer, vou acontecer, porque é meu direito, não, porque disso, não, porque... E eu já ia falando o que o gerente ia falar. E um dia eu comprei um aparelho, ele deu queima nele, perca total, fumaçou, disse, como é que pode? Peguei o aparelho, não achava a nota fiscal, parece que eu comprei na loja, aí eu já comecei a falar, eu vou chegar lá, eles vão pedir a nota, eu vou falar que eu não tenho, mas é obrigação deles entrar no dia que eu comprei, achar a nota pelo meu CPF, eu já tinha tudo calculado. Eu gostava de uma encrenca, cheguei no mercado, entrei, quero falar com o gerente, pois não senhor, o gerente, mas o que aconteceu? Ah, queimou aqui o aparelho, o senhor tem a nota? Não tem a nota. Ah, não tem problema não. Falei, não, mas por quê? Falei, não, e a moça foi guardando, falei, não, o senhor vai lá, vamos fazer uma nota aqui, o senhor pega outra. Falei, não, mas eu não trouxe a nota. Aí eu já queria arrumar encrenca. E a mulher disse, não precisa da nota, o senhor vai lá, o senhor pega outro. Eu disse, não, mas eu não trouxe a nota. Porque eu queria uma guerra, eu queria uma confusão ali. E ninguém quis confusão comigo. Porque eu já chegava com sangue nos olhos. Hora que falar que não pode, subir uma veia aqui, meu irmão. Você veja que loucura. E todo lugar que eu ia, o que acontecia? Era um imã. Comprava as coisas, dava problema. Era incrível. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe onde ele vai atuar. Está dando brecha ali que ele vai atuar. O que eu quero dizer é que às vezes você vive assim, você não percebe. Você já começa a pensar, não, estou com falta de ar. Ai meu Deus, será que eu peguei a maldita? Será que eu estou com doido? Ai meu Deus. Você já começa a sentir, já começa a passar mal. Sabe por quê? Porque o teu corpo vai liberando uma energia negativa nesse sentido. E sem você perceber, você vai atraindo isso para a sua vida e você vai entrando em pânico. Porque na verdade, você está alimentando isso no teu coração. Você vê, nós estamos falando aqui de 10 príncipes. Eles não, nós éramos um gafanhoto, nós não valíamos nada, nós não é. Na verdade, não é aquele momento, vocês estão entendendo? Não é na hora que eles chegaram ali que eles acharam que eles eram um gafanhoto. Isso é, coisa que a pessoa já alimenta no coração. Quando você vê alguém tomando uma atitude, agindo, na verdade isso é, coisa que a pessoa alimenta no coração. Esses dias eu estava pensando, falei, meu Deus do céu, pessoas que serviram do meu lado, pessoas que eu daria a vida por elas, se elas estivessem em perigo, eu daria a vida por essas pessoas. Como que a pessoa faz isso? Às vezes joga um ministério fora, a pessoa vive uma vida, sabe? Meu Deus, o que leva um ser humano a ter uma atitude dessa? E o Espírito me falou isso. Na verdade, a pessoa vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Aí o inimigo põe do lado um semeador de contenda, e vai, e vai, e vai. Daqui a pouco, os sonhos da pessoa já ela não tem mais sonho de progredir, não tem sonho mais de servir a Deus, não tem mais aquele desejo, aquela alegria de louvar, não tem mais aquela alegria de trabalhar na igreja, não tem mais, a pessoa perde isso. Por que ela perdeu? Foi naquele dia? Não. Na verdade é algo que já vem sendo ali construído pelo inimigo, uma fortaleza que o inimigo vem construindo, e a pessoa vai deixando, e isso vai destruindo a vida da pessoa. Bispo, isso é bíblico? É bíblico, amado. Quanto mais você vai permitindo a semente germinar no teu coração e você vai ver que isso piora. Isso é bíblico. 1 Coríntios 5:6. Não é boa a vossa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Sabe, a jactância não é boa. Sabe, a jactância é a soberba, é se achar melhor, a jactância é achar que está por cima, a jactância é achar que sabe tudo. Sabe? A jactância não é boa. Achar que já, sabe, eu tenho experiência, eu conheço. Não, a jactância não é boa. Porque é na jactância que o fermento leveda a massa. É no meio da jactância que o inimigo vai, sabe, vai lançando um fermentinho aqui, um fermentinho ali, um fermentinho, sabe? A nossa comunicação, por exemplo, você não pode comunicar medo. Você não pode ser um comunicador do medo. Você não pode, bispo, mas você nunca sente medo? Lógico que eu sinto medo, mas eu não me deixo dominar pelo medo. Tem coisas que eu vou fazer que são maiores do que eu, maiores do que a minha capacidade, maiores do que a minha suficiência, aí eu ponho a fé, porque aí a minha fé equipara tudo, entendeu? Quando eu estou diante de um desafio, temos aí, a igreja não tem uma receita hoje de 30 mil reais para comprar o equipamento, 40 mil para comprar o equipamento que nós precisamos. Aí como que eu enfrento uma coisa desta magnitude? Como eu enfrento algo grande? Eu ponho a minha fé. Porque aí a minha fé me põe em pé de igualdade e acima dos valores de 40 mil. Porque quando eu olho e falo, a igreja não tem 40 mil, eu não estou tendo culto presencial, eu não estou tendo a mesma entrada na igreja, nós estamos pagando o aluguel da igreja de Santos, a igreja de Santos fechada, sabe? Várias coisas acontecendo. E aí o que eu preciso fazer? Eu pego a fé e nivelo o medo através da fé. Então quando eu coloco a fé, ela dá um pontapé no medo, ela me dá a coragem para dizer assim, não, Deus vai fazer. Olha, Deus vai dar condições. Deus vai abrir as portas. Então é a fé. Aí nós compramos as caixas 13 mil reais. Falei aqui no domingo ou na quarta-feira, uma pessoa só até aquele momento tinha ajudado. Uma única oferta pequena de amor nós recebemos. E mais nada. E aí você, meu Deus, como é que é isso? Aí eu pego a fé e vou dizer, bom, eu tenho que equiparar o problema agora. Então eu pego a fé e falo, Senhor, mas o Senhor está no controle. Aí eu pego a fé e falo, bom, durante esses 18 anos, Deus nunca desamparou. Aí eu ponho a fé. Aí eu falo, não, pera lá. Quando eu pagava aluguel, lá na Valdemir Biller Brandão, sabe, nós não tínhamos dinheiro. E Deus, aí eu vou pondo a fé. Eu vou pondo a fé. E aí a fé vence o medo. Aí a fé equipara, sobrepõe o medo, aí o medo, sabe aquela semente do medo? Ela é arrancada. Então, cada vez que o inimigo semeia o medo, você tem que semear a fé, porque a fé anula o medo. Quem consegue entender? Eu não posso deixar que o medo anule a minha fé. Por isso, você percebe que Davi era um estrategista da fé. Davi era um homem que se movia por fé. Davi era um homem que guerreava através da fé. Vinha o gigante, ele falava, Deus é comigo, gigante. Vinha uma situação, ele dizia, não, mas o Senhor meu Deus é comigo. Ele sempre sobrepôs a fé, sobrepôs o medo, através da fé. Então, eu queria nesses minutos poucos que eu tenho, dizer a você da importância de matar toda hora, não é todos os dias, é toda hora a má notícia ou o má pensamento, porque o pensamento veio. Diz o poeta, você não pode impedir que os pássaros voem na sua cabeça, você não pode, diz o poeta, mas você pode impedir que eles construam um ninho na sua cabeça, isso é verdade. Um pensamento vem, ele pode vir, para qualquer um de nós a qualquer hora, vem um pensamento, aí quando ele vem, você está repreendido, aí entra a fé, aí entra uma batalha. Bispo, isso é uma loucura diária, às vezes minutária, não sei se tem essa palavra, é minuto a minuto, é time, é todo tempo, é toda hora, todo momento, é uma luta diária. Como que eu vou vencer o medo? Amado, tem que arrancar aquela semente que foi semeada. Aí eu já não estou mais pensando na mesa, eu já não estou mais pensando nas caixas, porque a caixa nós compramos, você não pagou nem a primeira, mas nós já compramos. Deus vai prover. Eu já estou pensando no próximo desafio. Agora é a mesa. Agora, o desafio agora e daqui a pouco a mesa não vai ser mais o desafio, vão ser outros. Eu não estou mais falando de banco.
Embora tem um monte de gente que precisa me pagar esses bancos aqui, hein? Em nome de Jesus. Eu não estou mais falando do auditório, embora tenha uns irmãos que se comprometeu comigo com o auditório, vocês esqueceram, mas eu não esqueci não, e nem Deus. Tem um auditório para pagar os bancos. Então, cara, só que eu já não estou mais pensando nisso. Porque a minha fé já sobrepôs esse medo. Isso já ficou para trás. E eu não olho mais para trás. Está dando para entender ou tá confuso isso aqui? Está dando para entender? Está dando? Então, o fato é esse, meu irmão. O fato é esse, minha irmã. Vem um pensamento, pá, combate ele. Vem um pensamento, pá, combate ele. Vem um semeador de contenda, pá, rebate ele. Olha, se alguém hoje não consegue olhar nos meus olhos, me amar, me ver como líder, me respeitar, alguém que um dia me amou, que me viu como líder e que me respeitou, o que é isso? O inimigo semeou e você deixou. Porque eu sempre fui teu amigo, sempre fui... Consegue entender isso falando de mim? Para não usar exemplo de outras pessoas, obviamente. Porque se a pessoa pensar isso de mim, vai ter dor de barriga, diarreia durante 30 dias, é pior do que Covid. Amados, veio, pá, 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 é o combate, é o escudo, é a espada, é uma luta diária, gente, é uma luta diária. Davi aprendeu isso aqui, olha o que ele fala, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O que Davi falou? Não tenho medo não. O que ele estava comunicando? O que chegava lá? Chegava lá o seguinte, fomos lá, mandamos a mensagem, Davi mandou a resposta. Falou que não tem medo não. Falou que é para juntar os milhares. Falou que não é para ir de bocadinho não. Falou que é para ir todo mundo, porque ele está lá. O que ele passava para aquelas pessoas? Ele tem uma carta na manga. Espera aí. Meu irmão, minha irmã, você tem comunicado fé ou medo nesse tempo de Covid-19? Isso é uma live que eu vou fazer, vou falar sobre isso. O que você tem comunicado? O que você tem comunicado? Fé ou medo? O que você tem comunicado? O que você tem comunicado? Fé ou medo? Você tem que comunicar fé. Porque a fé é a certeza. A fé, lembra que eu falei no início do culto? A fé te coloca em lugares que você jamais estaria se não fosse a fé. Olha, Pedro sobre as águas só estava ali porque a fé o colocou ali. Salmos 27, 1. Salmo de Davi. O Senhor, olha o pensamento deste homem. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem? Davi colocava a fé. Onde vinha o problema, ele punha a fé. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, o que ele dizia? Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei? O que é isso, gente? É alguém que pensava dessa maneira. A boca fala do que está cheio o coração. Davi pensava assim, por isso Davi agia assim. Quando uma pessoa não age assim, é porque ela não pensa assim. Quando alguém age com medo, é porque ela pensa com medo. Você entende isso, não? A boca fala do que está cheio o coração. Se eu falo de medo, se eu falo de derrota, se eu falo que eu não vou conseguir, é porque o tempo todo eu estou alimentando isso, eu estou construindo uma fortaleza na minha vida em cima disso, eu estou pensando nisso e o mal que eu temo, este me sobrevém, diz Jó. Então eu não posso comunicar isso, por isso o sábio fala, como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Como você se imagina? Então começa a pôr fé na sua imaginação. Josué 1,9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Como isso é possível? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A primeira determinação de Deus para Josué foi essa.
Josué herda uma missão. A missão que era de Moisés, um estrategista de guerra, um grande general, um homem poderoso, um homem forte, um homem com a visão de Deus, o homem que teve face a face com Deus, o homem que viu a sarça pegar fogo, o homem que pegou a tábua dos 10 mandamentos na mão, um homem com intimidade com Deus, ele morre, ele assunta aos céus, ele é arrebatado, de repente Josué é o cara. Aí a mente dele precisava a partir daquele momento ser alinhada com a mente de Cristo, e Deus fala: ser forte, ser corajoso, não tenha medo, eu sou contigo. Quem é com você, meu irmão? Quem é com você? Eu queria encerrar falando isso. Quem é com você? Quem é com você, Gabriel, meu filho? É isso aí, Gabriel, Deus é com você. Quem é com você? É Deus. Quem é comigo? É Deus. E a boa obra que ele começou, diz Paulo, em Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquela obra começada em vós, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ele vai completar, diga, ele vai completar. Bispo, o que eu faço? Meu irmão, começa a realinhar os seus pensamentos. Bispo, mas isso não é fácil. Não é fácil, é uma conduta diária. É um modo de vida. Eu falei na live com o bispo André Barbosa, falei na live com ele, falamos isso. É um hábito. Todos os dias nós acordamos, quem toma banho de manhã, a primeira coisa que faz, vai para o banheiro, liga o chuveiro, toma banho, é um hábito. Quem toma à noite e não toma de manhã, toma de noite, de manhã acorda, é o hábito, vai escovar o dente, higienização, é um hábito. Quem tem o hábito de acordar todo dia de manhã, tomar café da manhã para depois escovar o dente, vai lá, prepara o café, toma o café, depois vai escovar os dentes. É um hábito. Nós temos o hábito de tomar banho todo dia. Bom, pelo menos eu. Temos o hábito. É um hábito. Então, esse modo de vida é um hábito que você precisa desenvolver. É um relacionamento. É uma mudança de comportamento. Em Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, isso é um hábito. Sua mente precisa ser renovada. Para você não se conformar, é um hábito. Eu quero que você hoje, meu irmão, minha irmã, comece a rever a sua vida, seus pensamentos. Se você é alguém hoje que tem um pensamento pessimista, tem uma fortaleza em volta de você que tem que começar a cair. Bispo, é uma guerra, é uma luta. Deus é comigo. Não deu certo, mas Deus é comigo. Ah, mas não, você perdeu, mas Deus é comigo. Ah, você não tem mais recurso, mas Deus é comigo. Então, olha, perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Deus vai restituir de outra forma. Porque tem gente que está amarrado, não, porque eu perdi uma causa na justiça há 5 anos atrás, eu não me conformo, mas se conforma que dói menos. Começa a pensar na restituição. Isso já não tem mais jeito? Bicho, não tem mais jeito, foi consumado, não tem mais volta, isso não tem mais volta? Ok, então começa a pensar na restituição. Porque você perdeu a batalha, não perdeu a guerra. Perdeu uma luta, sabe? Mas não perdeu a guerra. Porque não fica preso, não, mas está vendo lá? Ai, não deu certo aquela vez, não vai dar agora, não deu aquela, porque havia um propósito de Deus. Ou porque a tua mentalidade já era que não ia dar certo mesmo. Ou porque você alimentou tanto medo e vem alimentando uma fortaleza à tua volta, que você comunicou a derrota no momento em que você entrou naquele tribunal. Meu irmão, minha irmã, levanta a tua cabeça e começa a partir de agora a enfrentar os gigantes à sua volta. Os gigantes que muitos deles você construiu. Olha, talvez você esteja hoje aí cercado por uma fortaleza consumindo você. Foi você que construiu essa fortaleza. Foi você sendo permissiva com estes pensamentos que você vivia alimentando. Mas agora eu estou te dando a receita de Deus. Estou te dando o recurso de Deus. Eu estou te dando aqui a palavra de Deus para você combater isso e começar a destruir. Não é fácil não, meu irmão. Às vezes não é fácil. Eu já derrubei algumas paredes. Uma vez fazendo uma reforma na minha casa, eu e a bispa, peguei um marreta
e falei, em meia hora eu derrubo isso aqui, bem. Foi na Copa do Mundo do Brasil, quando a Copa do Mundo foi em 94, 2004, não lembro. E eu peguei uma marreta e fui, e bum, voou tijolo. Eu falei, haha, moleza. Deu outra marreta, pá, falei, agora vai. Quando eu derrubei a parede, achei uma coluna, uma viga, concreto, aço. Cada martelada que eu dava, minha mão... Eu já tinha derrubado a parede, como é que eu ia deixar agora uma coluna? Amados, foi um dia inteiro batendo naquilo. Foi marreta que não acabou, e pum, e pum. Às vezes, cada pancada, meu corpo tremia, saiu uma lasquinha assim. Às vezes a gente constrói coisas na vida da gente que é difícil para derrubar, mas você não pode desistir. Você vai bater com a fé, vai bater com a fé, vai bater com a fé, porque a fé vai vencer. A fé é dunamis, é dinamite, é poderosa. A fé é poder de Deus. E é a fé, meu irmão, minha irmã, que vai te colocar onde Deus quer que você esteja. Foi a fé que pôs Pedro em cima da água, foi a fé. Foi a fé que fez paralítico andar, foi a fé que fez Lázaro ressuscitar. Foi a fé que fez o filho daquela mulher sunamita voltar à vida, foi a fé, tudo é a fé. Então nós vamos usar a fé para derrubar até as fortalezas que nós permitimos serem instaladas nas nossas mentes, nos nossos pensamentos. Você não é escravo do medo, não. Você não vai viver escravo do medo, não. Você não é escravo de nada nem de ninguém. O Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre, você não é escravo. Eu quero orar com você, enquanto o nosso grupo de louvor vem para cá, que você não é escravo do medo, não, meu irmão. Pai amado e eterno, nós vamos combater o bom combate da fé. Nós vamos rechaçar a mentira que se instalou, que já vem dando frutos na vida de muitas pessoas. Nós não vamos, Senhor, nos calar diante do mal, diante das mentiras do inimigo. Talvez alguém que hoje não consegue olhar à sua volta sem ter medo. Talvez alguém que hoje, quando olha para a sua vida, não tem esperança. Mas hoje nós aprendemos que a fé vence o medo. E esta é a vitória que vence o medo, a nossa fé. E nós vamos através da fé vencer. Nada mais vai escravizar o seu povo. Os seus filhos e filhas não viverão mais como escravos do medo. Os nossos senhores, as nossas senhoras, os nossos jovens não serão mais escravos do medo, das mentiras do inimigo. Nós vamos lutar com as armas que o Senhor nos deu. Não são armas carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós vamos destruir cada fortaleza que foi instalada na nossa mente, no nosso coração, seja ela qual for. Pode não ser num dia, 2, não importa quanto tempo nós vamos bater. Nós vamos bater como uma marreta numa coluna. Ainda que saiam pequenas lascas no começo, mas vai chegar uma hora que a coluna não vai aguentar e ela vai ruir, porque a fé tem esse poder. Senhor, ajuda o teu povo dia a dia, todo dia, todo dia, todo dia, a toda hora, a todo momento, a rechaçar a mentira com a fé. Senhor, põe a tua mão agora. Ajuda esta pessoa que está sem força, cansado, achando que, porque a mente já está tão cauterizada com a mentira, que a pessoa já acha agora que ela não pode mais, não vai dar. Isso é uma mentira que o inimigo quer que você acredite. Vai dar sim. A luta não vai ser fácil, mas o Senhor vai te dar a vitória. Nesta guerra, o teu general é Cristo. Ainda que você tenha perdido algumas batalhas, o Senhor te dará a vitória na guerra. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, porque você não é mais escravo do medo. Amém? Vamos encerrar louvando a Deus? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Ele é amado.